Olá, bem-vindo de volta, caro soldado de Krieg. E você está pronto para mais um dia em Vrax? Espero que sim, porque prontos ou não, os traidores estão lá atirando na sua posição. E hoje nós vamos falar deles, dos Astarte, dos super soldados, os marinheiros espaciais, a obra-prima do Imperador e os seus anjos da vingança que vão levar a justiça e a verdade imperial a tudo que é alienígena, herético ou mutante. Obrigado, super soldados. Porém, se você lembra do episódio anterior, os super soldados que responderam ao chamado são os Dark Angels, os anjos negros. Os Dark Angels, como é que eu vou te explicar? Eles são meio egoístas e eles não se misturam muito e eles têm os próprios objetivos e a própria agenda para cumprir. Eles não vieram para Vrax porque eles querem fazer uma boa ação, dominar o planeta e mandar um herético para ser julgado pelo Big E. Eles querem vir aqui para capturar Astartes traidores, os super soldados do caos, que no caso estão vivos desde a grande heresia, desde a época do Horus. Há 10 mil anos, esses traidores fogem da justiça. Então, os Dark Angels têm um objetivo: capturar eles. Isso é o principal. Todo o resto é secundário. Eles chegaram no planeta sem se comunicar com o pessoal de Krieg, sem relatar o plano de batalha, sem pedir nenhuma forma de apoio e nem oferecer qualquer tipo de suporte. Eles vão fazer as coisas deles e o pessoal de Krieg vai manter circulando a fortaleza principal. Então, beleza, os Dark Angels, com esse seu objetivo diferente de matar o Cardeal, como eles vão capturar os super soldados inimigos? Ele tinha um plano relativamente simples. O Azrael, o Chapter Master, o mestre aqui dos Dark Angels, o objetivo dele era mostrar para o inimigo aonde eles estariam e atacar, forçando com que os super soldados inimigos fossem obrigados a defender esse local. Quando eles estivessem aqui no porto espacial, que é separado do complexo principal da cidadela, ele estouraria as 3 pontes de acesso. A terceira companhia, que tinha sido mantida em reserva, iria ser usada para fazer ataques rápidos e explodir os pilares das pontes, fazendo com que elas caíssem sobre o próprio peso. E sem super soldados para destruir 3 pontes, é uma coisa rápida e uma missão relativamente fácil para eles. Mas espera aí, tu pode se lembrar, se tu lembrar do mapa maior, que as 2 pontes no norte, elas estão sob o domínio, pelo menos de um lado, das forças de Krieg, não é mesmo? Exatamente. Então quer dizer que essas 2 pontes nortes, os traidores não teriam como utilizar de qualquer jeito. Exatamente. E se eles destruírem essas 3 pontes, mesmo se eles capturarem o porto espacial, os soldados da guarda não vão poder usar o porto, porque eles não têm acesso a elas, não é? Exatamente. Mas dá acesso ao porto espacial, que permitiria mais uma fronte na batalha e diminuir ainda mais os poucos soldados defensores em 4 linhas diferentes e facilitar para os nossos soldados de Krieg, porque iria ter menos gente atirando neles. Isso não é o objetivo dos Dark Angels. O único motivo das tropas não terem já sido postas ali é porque para as tropas convencionais imperiais o terreno era impossível. Eram montanhas enormes com grandes vãos, buracos e rachaduras que caíam centenas de metros lá embaixo. Tu não ia conseguir colocar um batalhão, uma line corps, que seria em torno de 400 mil homens, numa região assim. Era impossível. O local para cair os soldados, para botar os suprimentos, para fazer as trincheiras, assim, nenhum soldado de Krieg vai lutar onde tu não consegue cavar uma trincheira. Não faz sentido.
não é o objetivo deles. Mas no caso, se eles conseguissem dominar o porto espacial, uma área relativamente plana e grande, que permitiria que mais suprimentos e reforços chegassem ali, essa região poderia ser usada também para atirar na cidadela com artilharia e fazer mais uma ameaça que os traidores teriam que responder. Infelizmente, os Dark Angels não tinham esse objetivo, mas beleza. E como os Dark Angels, diferentes dos seres humanos convencionais, conseguem passar por esse terreno? O super soldado, eles já vieram equipados com várias Thunderhawks. Thunderhawks é uma mistura de helicóptero de transporte com um caça. Então, é uma nave rápida, muito blindada, e vai permitir que eles simplesmente pulem da nave, porque os super soldados, eles conseguem resistir a quedas da atmosfera. Tu acha que pular de uma nave em movimento vai fazer algo para eles? Não. Então eles conseguem simplesmente cair quase que em cima das posições inimigas. Além de que eles vieram também com outros equipamentos que flutuam e com motocicletas muito rápidas que só conseguem pular de cima desses penhascos de um para outro. E os super soldados também usam uma espécie de mochila jato que consegue passar de um ponto a outro. Então, muito difícil para impedir o movimento deles. Eles são feitos para lutar em qualquer terreno, e como eles já sabiam os mapas e a geografia do lugar, eles vieram equipados para tal, e vão, além de se movimentar nesse terreno difícil, eles vão fazer isso com muita velocidade. Aliás, a velocidade é o objetivo aqui do ataque do Azrael. E foi isso que eles fizeram. Eles chegaram então, colocaram as posições um pouco mais afastadas. O inimigo até tinha algumas peças de artilharia, mas por ali, por 6 anos, ser um local totalmente inativo na batalha, era quase nenhuma artilharia nessa posição, e fora que para te matar um super soldado com artilharia, tu vai ter que acertar bem no pé dele para matar. O estilhaço não vai fazer nada com a armadura que eles usam. Então agora eles fizeram toda uma movimentação, todo um showzinho para mostrar onde eles estavam e que eles iriam atacar o porto espacial. O motivo deles fazerem isso aqui é para chamar a atenção dos super soldados inimigos para que eles tentem defender o porto espacial, porque o objetivo é que eles fiquem presos, sem acesso à cidadela, sem poder retornar à segurança das defesas ali de Vrax e dos escudos Void. E também, se esse porto espacial ser destruído, até a informação atual, não haveria um jeito dos traidores escapar do planeta, e também não haveria um jeito de mais reforços chegarem para os traidores. Então tudo certo, era um plano relativamente inteligente. E agora os Dark Angels então se dividiram. 4 companhias, ou seja, 400 super soldados, iriam com o comando direto do Azrael para começar os ataques no porto espacial. O porto espacial não é só o porto, ele é uma cidade enorme. Como eu falei, acho que no vídeo anterior, teria em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de habitantes vivendo nessa região. Então aqui tem casas, tem ruas, tem estruturas elétricas, tem vários andares, tem ruas subterrâneas, porque no 40.000 as cidades são feitas verticalmente, elas são construídas para cima, então existem vários andares ali de prédios e construções, e ruas que às vezes só vão para um andar de cima e tudo mais. Então é como se fosse um labirinto de uma cidade aqui, uma floresta de concreto, esse local que eles iriam. Mas onde eles caíram inicialmente era um local mais afastado ali do porto espacial, apenas separado do porto por terreno difícil e algumas trincheiras mais avançadas dos traidores, mas nada demais. Geralmente essa região era só meio que usado como depósito e lixão. E agora os anjos vieram. Agora sim, eles estavam se movendo. Se não fosse a presença do Lord Arcus, o comandante aqui da Alpha Legion, talvez só isso aqui já acabasse com o cerco de Vrax.
porque a reação do cardeal e os seus conselheiros humanos era trazer todas as forças de volta do porto espacial para a cidadela para proteger o cardeal. Mas o comandante das forças caóticas convenceu ele que não. Ele, o comandante e seus legionários iriam lutar contra esses astares errados, porque obviamente o cardeal é que estava certo, e ele iria levar para eles a justiça divina junto com as forças móveis e de elite que o cardeal tinha à sua disposição no porto espacial. O cardeal, meio relutantemente, aceitou e o plano de enviar as melhores tropas para encontrar os Dark Angels agora. Então, enquanto essas unidades se moviam para os seus campos de batalha, os traidores mandaram várias escoltas, alguns veículos blindados leves, mais rápidos que eles tinham, que eles estavam utilizando como uma linha secundária de defesa e para patrulhar essa região ali que até então era quieta e tentar identificar aonde os Dark Angels estavam vindo e preferencialmente quantos deles eram. As patrulhas começaram a desaparecer. No começo, umas 2 num ponto, depois 8, depois quase todas numa fronte inteira começaram a sumir e eles estavam vindo muito rápido e aparentemente de quase todas as direções. Então os defensores meio que se desesperaram um pouquinho sem saber o que esperar e o que fazer. Foi ordenado mais tropas imediatamente ir para o porto espacial, porque eles não iriam segurar. Parecia ser uma coisa apocalíptica, o fim do mundo, e assim, as unidades deles foram totalmente devastadas. Qualquer unidade que saiu ali para procurar os Dark Angels, olha, se alguma voltou é porque ele deu sorte de não ter encontrado o inimigo. E lá os Dark Angels enfrentaram então o seu adversário. Eles foram cortando e dizimando as posições avançadas, eles começaram a estourar bunkers e silos de defesa orbital, permitindo que as naves chegassem cada vez mais perto e sem ter medo de baterias antiaéreas, que ali nessa região, incrivelmente, elas já tinham sido muitas movidas para outros pontos. Então, o porto espacial acabou sendo mais vulnerável a ataque aéreo do que antes antecipado pela inteligência imperial. E um a um, as posições avançadas foram caindo e os arredores do porto começaram a ter mais e mais relatórios de lutas escamursas e que alguns Dark Angels já tinham até penetrado as defesas do porto. Foi um negócio incrível para um soldado humano convencional, com aquelas armas meio que desatualizadas dos traidores. Tu não consegue parar esses caras aqui. Um super soldado com as suas armas bolter. Olha, tu não tem noção o massacre que foi, mas em geral as defesas externas caíram uma a uma. Nesse primeiro conflito, zero Dark Angels morreu. Alguns foram feridos depois no ataque às pontes, mas nesse ataque em circulamento ali da região do porto, nenhum foi. E a única área que eles não atacaram foi as zonas das pontes. Por quê? Eles queriam que os traidores se sentissem seguros, e os traidores se sentiram seguros para atravessar a ponte. No momento que eles ficaram tranquilos que nada de mal ia acontecer, eles marcharam as suas colunas, o máximo de reforços, as tropas mais bem equipadas e de elite do cardeal, além das tropas mecanizadas e os tanques pesados e os Limon Russ que eles ainda tinham em estoque, vários transportes Quimera, e foram marchando na direção da ponte. A ponte é enorme, ela é quilométrica e ela é muito grande também, ela é na lateral, mas ela não oferece nenhum tipo de proteção maior contra inimigos vindos de cima, já que as defesas antiaéreas nessa região, como eu falei, eram menores do que o esperado. E os super soldados dos Dark Angel
aproveitaram. Eles começaram a mandar os seus Land Speeders, que é uma tecnologia de transporte que flutua e carrega armas pesadas, para começar a atacar essas fileiras pelos lados que atravessavam as pontes. E, no desespero, por algum motivo, os comandantes ali dos traidores ordenaram um ataque aos Dark Angels fora das suas defesas preparadas, meio que uma espécie de contra-ataque. Lamento, mas foi um erro terrível. Os Dark Angels agora com apoio aéreo das suas Thunderhawks, essa nave aqui que você vê embaixo, dizimaram o contra-ataque dos traidores. Os tanques foram queimados nos campos de batalha. Porque tu imagina que infantaria não ia conseguir destruir um tanque, né? Mas isso aqui não é uma infantaria comum. Eles conseguem correr mais rápido do que o tanque consegue mirar. Então eles conseguem simplesmente desviar das balas do tanque e botar uma granada entre a torre e o corpo do tanque e explodir o negócio. Mas se bem que eles não precisam de granadas, eles têm armas também de plasma, os seus transportes aqui, as Thunderhawks, também são meio que um caça e bombardeio, tudo junto, com mísseis e bolters pesados vindo de cima, matando centenas daqueles traidores fora de posições defensivas. Foi um erro no desespero ali dos comandantes do porto, mais um erro que os Dark Angels agradecem. Quando seu inimigo faz uma cagada, tu permite ele a fazer. E foi um massacre então para essas forças iniciais dos traidores. Centenas deles morreram sem matar nenhum Dark Angel. Foi completamente inútil. Vários dos seus tanques e veículos blindados ficaram em ruínas ao redor do porto espacial. No desespero, as forças traidoras começaram a recuar para de volta para suas posições defensivas. E eles chamaram mais e mais reforços até o momento que Azrael pensou: eles estão desesperados, eles devem já ter chamado os super soldados. E ele deu a ordem de destruir as pontes de comunicação para encircular totalmente as tropas que estavam no porto espacial. E começou então grupos dos Terminators, são soldados especiais mais blindados e armados que os outros, cair na ponte no meio do movimento. Os Assault Marines também, que são no caso o pessoal que usa mochila jato, vieram por baixo e depois apareceram na ponte em locais que os traidores jamais imaginariam que ia ter um ataque, e eles fizeram o caos nas fileiras dos traidores. Joguinho de palavra aqui. Mas no caso, a infantaria normal desesperou, o pessoal ficou assustado vendo assim, imagina, tu tem um batalhão de 50 soldados, de repente aparece 2 gigantes de armadura blindada que tu não consegue fazer nada, e dos 50 soldados sobram 4, e o resto fica um estilhaço no chão, porque eles atiram com armas de bolter que destrói o corpo, e os estilhaços matam todo mundo que está ao redor. Cara, é desesperador, o pessoal fugiu em pânico e o caos aconteceu nas pontes. Os tanques ficaram isolados, sem poder atirar, sem acertar a própria infantaria, permitindo que os soldados de assalto aqui usassem as mochilas a jato para destruir os tanques de cima ou pelos lados ou até pela traseira. E um a um, as forças de reforço traidores foram caindo, até que eles conseguiram isolar locais estruturais da ponte, botar cargas de demolição e detonar pontos importantes, que tu não precisa destruir a ponte inteira, tu só precisa quebrar o suficiente para impedir a travessia. Então eles quebraram pontos de estrutura importantes e assim cortaram a ligação entre a cidadela dos traidores e o porto espacial. Quem estava no porto agora teria que lutar contra as forças de Krieg. Infelizmente para as forças de Krieg, falando nisso, eles não pararam só aqui. As companhias de assalto continuaram e, para garantir, destruíram as outras 2 pontes. Então, todas as 3 pontes foram destruídas, mas só a principal que ia para a cidadela é que teve a maior briga aqui, o conflito
com as forças traidoras. Mas, beleza, pelo menos eles criaram um pocket, um bolsão, ali no porto espacial, e quem estava no porto não iria mais ter reforço nem comunicação com a cidadela. Ok, então, mas cadê os Astarte traidor? Os Dark Angel não vieram aqui para matar soldados humanos convencionais, está abaixo deles. Eles estão aqui para matar outros super soldados, esse é o objetivo. O Azrael imaginou que deve ter algum super soldado nesse porto espacial e a gente só quer capturar alguns para interrogar eles. Então vamos achá-los. Para isso ele precisava atacar o porto em si. E apesar de ter matado, olha, aqui uns 20 a 30 mil traidores, ainda assim deveria ter mais de metade das forças inimigas ainda ali no porto e provavelmente algum super soldado no meio delas. Então teria que ser feito um ataque um pouquinho mais cauteloso. O porto espacial, como eu disse antes, ele é enorme, gigantesco, ele tem vários andares subterrâneos, ele é cercado por defesas, porque Vrax era um planeta arsenal, então ele foi construído como uma fortaleza. Até chegar na cidade, os blocos habitacionais e região ao redor, era mais tranquilo. Mas quando eles chegaram perto do porto espacial, a resistência inimiga começou a aumentar e aumentar muito. Armas pesadas, pontos de artilharia mais bem posicionados e as forças mais equipadas dos exércitos do Cardeal começaram a aparecer. E para isso, então, o Azrael ordenou que fosse colocado ali no campo de batalha uns tanques chamados Vindicator. Eu tenho que falar um dia sobre esses tanques também. Todos os veículos do 40 mil têm várias coisas interessantes. No caso, Vindicator, ele é como se fosse um obus para destruir bunkers e fortificações. Então, as posições que os Dark Angels consideravam estratégicas, eles mesmos tomavam. As posições que eles consideravam perigosas ou taticamente inúteis, como o porto espacial, eles utilizavam as balas do canhão para destruir o negócio e transformar em uma pilha de ruínas e matar preferencialmente qualquer inimigo que tiver dentro. Então agora eles decidiram optar pela cautela e pegar um pouco mais leve nesse ataque, porque as posições dos traidores eram realmente bem resistentes. Na verdade, isso aqui era meio que uma cópia, uma semelhança das linhas de defesa que o pessoal de Krieg estava enfrentando até agora. Até mesmo super soldados acharam perigoso demais atacar essas coisas de frente. Porque antes de toda a cidade, toda a construção, isso aqui era uma fortaleza. Então existia ainda elementos dessa linha de defesa ali no porto espacial. Então beleza, um a um, cada região foi destruída, atacada e conquistada com muito sacrifício, tempo desperdiçado e várias balas de alta explosão, high explosive, para destruir os bunkers subterrâneos. Ok, entendi, mas o mais importante, e os Astarte traidor? Até então, não se viu nenhum deles. No primeiro dia de batalha, nenhum Dark Angel caiu, apenas os traidores humanos morreram, mas o objetivo deles até então parecia ter falhado. 0 inimigos mortos, não fazia sentido. Então Azrael optou pelo quê? Tentar ampliar a zona de ataque e encircular boa parte do porto e fazer como se fosse um pente fino e identificar alguma tropa dos traidores. Fazendo isso, ele expandiu um pouco a sua zona de atuação e, incrivelmente, no terceiro dia de combate, 15 Dark Angels foram mortos. E quando 15 Dark Angels morreram, ele falou, não, vamos parar por aqui, a gente está agindo de forma sem cautela, nós vamos acabar
morrendo todos. Lembrando que só existiam 500 super soldados nesse planeta e 15 deles morrendo. Olha, cada irmão de batalha que morre é uma dor que vai ser carregada pelo capítulo para sempre. Cada capítulo de super soldados tem 100. Tem 1000. Cada capítulo tem 1000. Cada companhia tem 100. Então 15 deles é bastante coisa para um super soldado. Então ele optou pela cautela, ele optou por usar artilharia para nivelar as defesas do inimigo, assim como o pessoal de Krieg fez. Ora, né? Não é tão super soldado assim que pode lutar sem artilharia? Beleza. Os Dark Angels, então, optaram por usar poder de fogo superior e por um dia inteiro eles bombardearam com vários mísseis, utilizando ataques rápidos de longa distância das suas Thunderhawks ali, das naves que eles utilizam como transporte. É que não é bem uma nave, seria meio que um bombardeio, um caça de transporte. Então eles usaram eles para atirar mísseis de longa distância e destruir e explodir boa parte da linha defensiva dos traidores, mas pegar um pouco mais leve no ataque total em todas as direções, porque eles estavam tendo baixas e isso não era legal para os super soldados. Beleza, então, por um dia inteiro eles ficaram atirando, deram meio que uma pausa para tentar recuperar os feridos, para tentar rever o plano de batalha e deixar os mísseis e a artilharia fazer o seu trabalho de amaciar o inimigo antes de dar o golpe final. E falando em rever o plano, agora que eles fizeram um avanço, estavam profundamente dentro do porto espacial, a boa parte da cidade já havia sido tomada e a região estava encirculada. O objetivo agora era destruir as defesas ao redor do porto, naquela fortaleza principal. Para fazer isso, ele decidiu pegar os seus dois comandantes que estavam aqui, o Belfegor. Belfegor é o interrogador. Ele é meio que ele tortura os inimigos para descobrir informações, e o Orias, que é o capitão da terceira companhia, para fazer um ataque em várias posições diferentes, porém em dias diferentes. Como assim? O Azrael vai puxar, distraindo os inimigos para o norte das linhas de defesa. No outro dia, ele vai manter só um ataque de longa distância e artilharia ali, e o Belfegor vai atacar pelo sul. E depois, o Orias, no terceiro dia, vai atacar da outra posição, onde foram as pontes destruídas, fazendo um ataque em 3 direções diferentes. Claro, sempre mostrando uma ameaça nos ataques ali secundários, para que o inimigo tenha, assim, não tenha exatamente aonde tu vai concentrar a tua força para impedir o avanço dos Dark Angels. Eles iriam usar a sua mobilidade, a sua força de ataque e a sua maior capacidade de combate em locais fechados para exterminar qualquer resistência. E deu bem certo. O ataque inicial, ele enfrentou uma muralha bem defendida de defesas, igual às linhas externas. O segundo ataque do Belfegor, agora por uma direção totalmente oposta, os traidores foram pegos meio que assim de surpresa e acabaram não resistindo também, perdendo várias posições avançadas. E no terceiro dia, enquanto os traidores tinham que manter tanto as duas fronteiras agora de ataque manejadas ao máximo possível, porque eles não sabiam quando que os Dark Angels iam atacar de novo, de repente vem um ataque das costas no lugar onde estavam apenas as reservas e foi atropelando tudo. Enquanto as posições tentaram ir de uma para outra, eles acabaram ficando mais fracos e os Dark Angels foram circulando e cada vez mais apertando a região do porto. Outra coisa também interessante é que os Dark Angels, no caso os super soldados em geral, não precisam dormir. Eu não sei se tu sabe, mas seres humanos precisam dormir. Os super soldados não.
Então isso aqui foi uma luta de 24 horas. Os defensores estavam exaustos, não estavam mais nem pensando direito, não tiveram tempo para comer, para beber ou para dormir, e em qualquer momento um ataque podia vir para te matar e destruir tudo aquilo que tu acredita. Então, para os defensores, o estresse psicológico, além do estresse de um tiro de bolter, era muito real. E no 8º dia, os defensores quebraram. Foi impossível, a cabeça deles já estava várias mortes no caminho, quase todas as defesas já quebradas em algum ponto, não teve como eles segurarem mais, e claro, com muito menos baixas do lado dos Dark Angels, porque esse avanço foi mais tático e menos apressado. E agora, nesses avanços finais, eles receberam finalmente o relato de que sim, existiam Astartes traidores ali. Eles foram avistados apoiando as linhas de defesa no porto, evitando uma quebra total da última linha de defesa. E agora, meu amigo, que o alvo estava ali, os tubarões sentiram o cheiro de sangue na água, os Dark Angels vão vir com fome para atacar esses traidores. E a tortura que eles vão fazer neles. Peraí, tá. Eu acho que eu não expliquei ainda, mas só para te entender. Por que os Dark Angels querem tanto torturar esses traidores e obter informações? É que o objetivo principal dos Dark Angels sempre foi e sempre vai ser achar os membros perdidos da sua legião. Na época da heresia do Horus, infelizmente, uma parte dos Dark Angels foi para o lado do Horus, enquanto o outro ficou junto a seu primarca, o Lionel L. Johnson, e manteve-se fiel ao Imperador. E esses que traíram vão ser sempre procurados para ser levados à justiça, porque eles vêm de um planeta e que era a tradição tu ser um cavaleiro, tu ser nobre e tu ter um código de honra. Esses que traíram aqui, eles falharam nesse código de honra, então eles precisam ser executados pela lâmina dos Dark Angels. Não dá para te deixar que o outro mate eles. É uma questão de honra, é difícil de entender, é uma coisa da cabeça deles. É que quando tu também se transforma em super soldado, tu ganha algumas características do teu primarca, e o Lionel é um cara honrado, então, e também é antissocial, mas no caso, eles vão ter essa mesma coisa de querer manter a honra e de querer fazer o que é certo e levar os traidores à justiça. Por isso, eles estão sempre procurando heréticos para eliminar. Mas beleza, eles estão aqui agora enfrentando os traidores. E como eles vão fechar então o final do cerco nas defesas do porto? Muito simples. O Azrael entrou no seu carro de comando, o Angeles Imperator, que é um Land Raider. Land Raider é um transporte especial dos super soldados, e ele vai agora lá em cima guiar 50 Terminators da Asa da Morte, Deathwings. Esses aqui são a unidade de elite dos Dark Angels. Normalmente existem apenas 100 desses num capítulo dos super soldados, e metade deles vão estar nesse ataque junto ao Azrael para eliminar os traidores e levar eles à justiça, porque eles não querem só matar, eles querem incapacitar. Beleza, chegando lá nesse ponto central, começou a aparecer malditos tiros de bolter com balas penetrantes de armadura em todas as direções. Era uma emboscada. A Alpha Legion aqui sabia o que estava fazendo e eles tinham se preparado exatamente para isso. Em posições muito vantajosas, eles conseguiam atirar nos flancos, na retaguarda, pela frente dos Terminators do Azrael. De todas as direções os tiros vinham. E agora o soldado que estava do lado do Azrael
caiu e o soldado era o porta-bandeira. No caso, o veículo que ele veio aqui foi destruído e ele acabou tendo... Desculpa, destruído não, imobilizado, e ele teve que sair e lutar a pé. E o soldado que portava a bandeira da legião caiu e enfincou a bandeira no chão. Quando o pessoal da Alpha Legion viu essa bandeira enfincada ali no chão, eles sabiam o que fazer. Eles teriam que capturar essa bandeira, porque isso ia ser uma vergonha tão grande para os Dark Angels ter perdido a bandeira deles. Essa bandeira também é da época da Grande Cruzada, é uma relíquia, uma coisa que para eles tem um valor sentimental infinito. E se a Legião Alpha pegar, é meio que um chute no saco dos seus inimigos, porque eles sabem que eles estão mexendo com o pessoal que bota a honra acima de tudo. Então agora, esses traidorzinhos decidiram sair das suas posições privilegiadas, pegar as espadas e lutar em curta distância, tentando capturar a bandeira. Que não foi uma boa ideia para Alpha Legion, porque agora tentando capturar a bandeira ali, o Azrael e os seus Terminators eliminaram vários deles com tiros de bolter a queima-roupa e com espadas motosserras batendo uma na outra, e o Azrael conseguiu pegar a bandeira e levantar numa mão, e a sua grande espada, no caso ele tem a Espada dos Segredos, que é uma espada também relíquia dos Dark Angels, é uma espada que normalmente deveria levar com as duas mãos, mas ele estava com a bandeira em uma, a espada em outra. Nesse momento ele levou uma pancada nas costas e caiu no chão com a bandeira erguida, porque ele não vai derrubar a bandeira. Ele rapidamente se levantou, segurando a sua espada de duas mãos apenas com a direita, e na frente dele estava o Lord Arcus. O Lord Arcus, cercado por 3 de seus legionários da Alpha Legion caídos mortos no chão pelas mãos do Azrael, ele iria vingar os seus soldados. E numa luta, no caso, uma luta de 1 contra 1, uma luta honesta, o Arcus iria levar uma camaçada de pau do Azrael, porque ele não tem como. O Azrael realmente é muito bom. Só que luta justa é para idiotas. Ele é da Alpha Legion. Ele jamais vai lutar justo. Ele estava usando uma arma demoníaca. Armas demoníacas são feitas de materiais que não existem na nossa realidade, apenas no imaterial. Essa arma demoníaca consegue cortar por armadura e metais como se eles não existissem. Então agora, meu amigo, e fora que o Azrael teria que ficar segurando a bandeira por causa da honra. Então ele ia lutar com ele apenas com uma mão. Não contavam com as vigarices da Alpha Legion. E começou então um duelo. Esse X1, o Azrael conseguiu com apenas uma mão parar a espada demoníaca, utilizando a sua Espada dos Segredos, que é uma relíquia sagrada, e conseguiu bloquear 1, 2, 3 ataques, até que o traidor cortou um pedaço do seu braço, mas nada demais. Depois ele cortou um pedaço da perna e o Azrael caiu no chão. E agora o Azrael no chão, ele bateu com a espada e com as duas mãos na mão direita do Azrael, fazendo ele soltar a Espada dos Segredos. Agora desarmado, segurando a bandeira com a mão esquerda, e no chão ele iria ser decapitado pelo traidor, pelo Arcus, o líder desses Alpha Legionários aqui no planeta. E quando ele puxou com as duas mãos a espada para cima para cortar a cabeça, para decapitar o Azrael, de repente, bum, bum, no peito dele, uma explosão de bolter. Lá veio o Belfegor, o interrogador Chaplin, que no caso seria o líder interrogador aqui, e atirando com a sua arma de bolter no peito do traidor, e com os outros soldados a seu comando vindo nessa direção para reforçar o seu líder. Logo eles cercaram o Azrael,
protegendo ele numa linha defensiva e levantaram ele já muito ferido do chão, sempre com a bandeira erguida, nunca permitindo que ela caísse, sujasse no chão. Coisa honrada, parabéns. Quase morreu por isso, mas parabéns. E agora o pessoal da Alpha Legion fez o que o pessoal da Alpha Legion faz. Eles escafederam-se, sumiram, numas explosões, numas bombas de fumaça e saindo correndo em todas as direções, tiros para todo lado, uma coisa assim meio atordoada. De repente tu olhava de novo e não tinha mais nada ali. Eles sumiram em meio à fumaça, em meio à destruição. E o Azrael, agora ferido, ordenou que fossem colocadas bombas aqui no porto espacial e mandasse tudo isso aqui pro ar. Deu vontade de explodir tudo. Ele não sabe aceitar muito bem uma derrota, então ele decidiu levar os Alpha Legionários com eles, porque se eles estivessem aqui no porto, eles vão morrer na explosão. Com as pontes quebradas, não tem como eles fugir, né? Bem, os Alpha Legionários, eles estavam utilizando uma coisa. Eles têm amigos do outro lado, eles têm poderes mágicos do imaterial, eles conseguem não só tomar a forma e a imagem de outros legionários e aí desaparecer, eles também conseguem criar portais e aparecer em um ponto a outro de algumas regiões onde a influência do imaterial é muito forte. E foi isso que eles fizeram aqui. Eles simplesmente se teletransportaram. E uma coisa interessante, eles também têm a capacidade, além de se teletransportar de um ponto a outro, de criar portais. Portais para o imaterial. Isso vai ser muito útil nos dias que virão aqui em Vrax. Mas beleza, agora que o porto espacial foi explodido, os Dark Angels pegaram os seus mortos e feridos e se retiraram e voltaram para suas naves com o seu grande Azrael ferido e eles mandaram então uma mensagem para os comandantes de Krieg. A mensagem foi a seguinte: pela fúria do Imperador, o porto espacial de Vrax foi destruído. Missão completa. Bênção e tchau. E eles se escafederam também, assim como os Alpha Legion, e foram embora. Olha, eu só imagino a cara do pessoal de Krieg que recebeu essa mensagem por baixo da máscara de gás, que eles nunca tiram, óbvio, mas eu imagino a cara de tipo, nossa, que ajuda inútil, que coisa horrível que são esses caras. Tem certeza que eles também não são traidores, porque agora, além de ter sido totalmente... Imagina a expectativa. Depois de 8 anos inteiros de conflito, 6 só na segunda linha defensiva, finalmente vem reforço. E o teu reforço, além de não ajudar a conquistar o planeta, destrói o porto espacial que poderia abrir mais uma linha de frente e facilitar a tua vida. Cara, se não fosse o pessoal de Krieg, eu acho que eles ousariam falar algum palavrão desses anjos do Imperador. Mas, beleza, tudo bem, calma, respira, paciência. Ai, pelo menos vai ser mais... Olhe pelo lado bom, é mais uma chance de morrer em combate pelo Império amanhã. Podia ser pior. Mas, em falar em Império e Guarda Imperial e os soldados de Krieg, no próximo episódio de Vrax, vendo as explosões no porto, vendo os Dark Angels utilizar mísseis de longa distância para destruir as linhas defensivas, o nosso grande, infalível Lorde Comandante Zuki vai ter uma ideia que envolve toneladas e toneladas de explosivo. Vejo vocês na próxima para o grande plano de ataque do Comandante Zuki. Mas é isso, vejo vocês lá, tudo de bom e o Imperador protege. Já os Dark Angels
Não, eles não protegem.